Aliás, Emílio, eu queria pedir uma música hoje. Eu queria pedir uma música do Detonautas, que é Cadê a Micheque? Eu acho que Micheque. Eu quero ouvir essa música do Detonautas, que é sucesso, é um hit. Tem a música do Tico Santa Cruz. Do Tico Santa Cruz. A gente vai tocar, Emílio. Detonautas, Tico Santa Cruz. Eu quero ouvir. Tem Fuscão Preto também. Tem Fuscão Preto também. Tem um Fuscão Preto também. Cadê o Fuscão? Tem duas. É esse que eu quero. Eu quero um desse. Vai dar o Fusca pro Sam ou não? Não, a gente... não, porque se quiser a gente volta no assunto. Eu agora estou mais seguro ainda que você. Do balanço, Platão. Pânico! Nós temos presença ilustre no programa de hoje. Com vocês, dispensa apresentações, Ciro Gomes, senhoras e senhores. Aí está. Bonitinho. Ciro Gomes, repare bem. Ciro, você acha que a esquerda está completamente perdida e sem liderança e aproveitando desta bolha que você pretende furar, você quer pegar os eleitores do Lula ou o Lula volta, na sua opinião? Papai? Papai volta. Olha, a esquerda tradicional, a esquerda tradicional brasileira, que é muito confundida com o petismo, está completamente desmoralizada e perdida que só calanga atrás de santo ou segue em tiroteio. Calanga atrás de santo. Por quê? Porque eles imaginaram, como os europeus, que era possível aplicar o neoliberalismo e humanizar o caminho, dourar a pílula. Olha só, prezado Ciro Gomes, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Apesar de que você aí vem fazendo as declarações aí estapafúrdias para comigo, certo? Em declarações recentes, tu me chamando um idiota completo, com despreparo patológico, responsável pela maior tragédia da história do país. E ainda assim, estou a meu bel prazer com meus 40% de aprovação. Aprovação histórica do meu mandato. Ao que tu atribui isso daí? Tu não tá com a língua solta demais, não, Ciro? A minha língua sempre foi solta a serviço do povo brasileiro, Jair. Ó, deixa eu te falar, eu sustento as minhas opiniões com números. Aliás, Emílio, eu queria pedir uma música hoje. Eu queria pedir uma música do Detonautas, que é Cadê a Micheque? Eu acho que Micheque. Eu quero ouvir essa música do Detonautas, que é sucesso, é um hit. Tem a música do Tico Santa Cruz. Do Tico Santa Cruz. A gente vai tocar, Emílio. Detonautas, Tico Santa Cruz. Eu quero ouvir. Tem Fuscão Preto também. Tem Fuscão Preto também. Tem um Fuscão Preto também. Cadê o Fuscão? Tem duas. É esse que eu quero. Eu quero um desse. Vai dar o Fusca pro Sam ou não? Não, a gente... não, porque se quiser a gente volta no assunto. Eu agora estou mais seguro ainda que você. Do balanço, Platão. Vamos voltar. E tá valendo esse Fusquinho. Não. Ô, Ciro. Ele quer só Hilux, amigo. Não, a Hilux tá empatada já. A Hilux tá piorada pra indenização do Não foge da pergunta, não. Não foge da pergunta. A pergunta aqui do Bolsonaro. Essa história de que você tá popular e vocês estão navegando na maionese. Eu tenho pesquisa do Brasil inteiro, nas grandes cidades onde se forma a opinião brasileira, tu tá ferrado, cidadão. Aí em São Paulo, onde tu tá, 49% é tua rejeição na capital. E em Sobral, estou ganhando em Sobral. Você tá morto. Ouço dizer que estou ganhando até em Sobral, procede isso daí? Você tá ganhando um gimbel. Depois eu te explico em off o que é que significa gimbel. Ô, Ciro, mas pra além... Peraí. O que é gimbel? Gimbel. Eu gosto muito do Ciro. Por que eu gosto dele? De mim, não. Não é que eu concordo com as ideias dele, mas é um cara que sempre tá debatendo. Tu só não gosta quando ele grita, mas ele não vai gritar comigo. Vamos lá. Eu preparei com o Delari, que teve aquele negócio do Fusca. Lembrando que eu aceito esse Fusca como símbolo e deixamos aqui na bancada, caso ele reconheça os nossos números, que eu acho que não vai acontecer. Agora, o que vamos fazer, Delari? A gente levantou o negócio de Venture Capital, se dava bilhão ou não dava bilhão. O Ciro gosta muito de saber os números. Então levantamos aí algumas pesquisas rapidamente na tela. Delari, por gentileza, pro Ciro poder ver e a audiência também. E eu vou ler, obviamente, para quem está no rádio. Delari, pode pôr a primeira tela. Põe na tela lá. Ele falou o que aconteceu? Ele falou que não tinha 1 bilhão investido em Venture Capital no Brasil. E aí a gente levantou, ó. Esse é da KPMG, mostra aí em bilhões de reais, só em 2019 já passou disso, né? Já passou, você vê o milzinho lá, já passou, isso só de um quarto. Próxima, isso é da KPMG, agora o valor econômico fala
que no primeiro semestre o total de recursos aplicados na região, né, no Brasil, chegou a 2,6 bilhões na América Latina e no Brasil 780 milhões de dólares, que dá mais que R$1 bilhão. Agora a gente está falando de outro veículo que fala aí também de um estudo em que foram investidos 3,4 bilhões em Venture Capital. Próximo... Porra, é o que? É uma aula? Tá entendido, rapaz. Porra, é o que? Aula da... Pera lá um pouquinho, pera lá. Vocês reclamam de mim. Pera lá um pouquinho. Aí o UOL Economia falou do investimento de 13 bilhões ano passado em Venture Capital, agora o Estadão também fala disso. Por que eu estou falando isso? Porque, não, meu ponto foi o seguinte... tem mais, tem um monte. Meu Deus. 5 bi, mas eu não vou ficar. Tem várias fontes. Por que eu tô falando isso? Porque o Ciro pediu para eu enviar para ele os dados. Eu enviei para a equipe dele. Fiquei triste, Ciro, porque ninguém me respondeu. Fiquei muito triste, porque eu esperava aí a sua resposta. Então eu quero saber por que você acha que não tem 1 bilhão investido no ano passado em reais e Venture Capital, dado que eu não achei nenhuma fonte que condiz com esses números e... Como eu disse, eu não quer dizer que eu votaria em você, nem que eu votaria em outro, mas eu gosto de você porque você apoia a educação, você considera muitos professores e eu acho que ele tem um bom coração. Ciro, que você é negacionista da silêncio. Vai lá. Sam, eu acho que há honestidade na sua opinião e eu respeito muito, por isso que eu volto com muito prazer a discutir isso. Na verdade, quando você fez isso, eu fui falar com a minha assessoria, porque eu não sou o produto original das coisas. Eu tenho 300, 400 pessoas formulando para mim, eu guardo algumas coisas na cabeça, às vezes eu consigo repeti-las com precisão, às vezes eu sou impreciso, como qualquer ser humano. Entretanto, neste assunto eu quero continuar a polêmica por uma circunstância. Acho que o problema aí é de expressão. Quando você vê Venture Capital, aí vai para aquilo que nós estávamos discutindo naquela ocasião da história do Fusca. O Fusquinha está aqui, se eu for vencido, eu vou ter que entregar, mas eu até agora não me dou por vencido. Eu estava falando Calma aí. Que no meio de Venture Capital se chama Seed Money ou Angel Capital. E essa é a tragédia. Nós não temos sequer os correspondentes em português para que a população saiba o que é que nós estamos discutindo. Tem sim, capital semente e eu capital não anjo. Nada disso. Não, eu tô te falando isso, Ciro, porque tem centros disso, de pesquisa na FGV, que eu faço parte, sou professor de carreira lá, e Venture Capital é outra definição. A assessoria é da GV de São Paulo. É o Marconi, só que não é de finanças. Eu sou do centro de finanças. Então, o Marconi não conhece esse assunto, infelizmente. O que eu estava querendo dizer, e insisto, no Brasil, e eu atribuo isso à perversão da taxa de juros real na ponta no Brasil, ser há 30 anos muito acima da rentabilidade média dos negócios da economia real, no Brasil não existe esse tipo de crédito. Crédito não, de financiamento não creditício. Vamos tentar explicar para as pessoas o que você sempre explica com muita clareza aí. Existe um tipo de dinheiro em que um jovem empreendedor que está com uma ideia e que não tem patrimônio, não tem garantia, não tem experiência anterior, não tem avalista, mas ele tem a boa ideia. Então ele vai nesse fundo de angel money, de seed money, de venture capital, como eu chamei, talvez a imprecisão tenha sido nisso, e um coletivo julga se aquela ideia tem potencial. Se tiver potencial, eles botam o dinheiro como sociedade. Ou seja, não tem empréstimo, não tem garantia, não tem juro, e essa sociedade aposta numa ideia nova. Se funcionar, como Google, Facebook, eu citei como exemplo, né? Microsoft, eles tiram da sociedade uma rentabilidade imensa, né? Aquele pouquinho de dinheiro que se botou com o Zuckerberg no começo, tem até o filme, foi um brasileiro que botou, filho de um milionário brasileiro, não botou como empréstimo, não tinha garantia, não tinha coisa nenhuma. Pois bem, é isso que eu estou dizendo, que não existe no Brasil, a não ser residualmente. É só isso que eu estou querendo dizer. Isso é verdade. Muito bem, mas não vamos ficar nesse assunto. Posso fazer a perguntinha para mim? Não, pera lá um pouco. Para ver como a gente navega na questão da linguagem, e assim é honesto, eu vejo que você é honesto, eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Mas você disse na mesma ocasião que o Nubank tinha recebido 4 bilhões de dólares. Eu fui olhar, né, o Nubank é um banco, não é uma startup propriamente. Mas existe há menos de 7 anos. Agora o valor era 400 milhões. Não era 4 bilhões. Essas imprecisões são próprias do debate acadêmico. Enfim, continuaremos discutindo isso, porque o que me importa é exatamente dizer o seguinte. O Brasil precisa construir um mecanismo de financiamento da economia fora dos juros escorchantes que hoje matam a economia brasileira. Ok. Você aposta no Cuba aqui, no... Ciro para Ciro.
Teu prefeito lá. O índice de homicídio Márcio França, Cuba. ano passado. Vai lá, Cuba. França era Cuba quando o Dória era Bolsonaro. E o Dória? E agora é Bolsonaro. O Dória é isso aí, o Dória. É o quê? Tem que falar o que é. Diga aí. Quem é o Dória? O que é o Dória? Você não vai se furtar, Ciro Gomes. É de agora para valer. O Dória foi nessa, na nova política. O cara foi presidente da Embratur do governo Sarney, saiu de lá corrido por corrupção. E depois foi uma grande decepção esse Witzel, principalmente, porque, porra, o cara é juiz, o cara vinha defendendo. Sempre foi péssimo. E, porra, Humorismo, então de repente o Moro agora chibata e o Moro? nação. Então, Não sabe de nada, não sabe nem onde é que fica o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri, nunca viu um posto de saúde de perto, sabe de coisa nenhuma. Se jogar em Sapopemba, não volta pra casa, né, Ciro? Não volta pra casa, a não ser que pega um GPS, né? Pega um GPS do celular. Não, mas tem o Moro, hein?